Boa noite, irmãos. Quando eu fui convidada pelo Atos para trazer o meu testemunho, eu já comecei a sentir o meu coração palpitar naquela hora. Fazem muitos anos que eu não falo em público, muitos anos, então Deus sempre está me capacitando, né? Para começar o meu testemunho, eu trouxe essas duas fotos, que eu escrevi o começo, que foi lá em 1996. Esse bebezinho sou eu. E essa é a minha família. Então, nessa primeira foto, eu sou a mocinha do meio e eu tenho duas irmãs mais velhas, então eu sou a caçula. Na foto do meio é a gente de novo, com minha sobrinha Alice no colo da minha irmã. E minha última foto é o meu pai e a minha mãe. Essa foto faz bastante tempo, foi difícil achar uma atual. Sobre a fé familiar, eu gostaria de falar o seguinte: a minha família, ela teve uma base meio que católica. A minha família lá no princípio, na época do casamento dos meus pais e tudo. Eles não eram firmes, não frequentavam a igreja católica, mas na região onde eles nasceram, o que predominava era isso, porque eles são de uma cidade chamada Rancho Alegre do Oeste, lá no interiorzão do Paraná. E lá tinha uma igreja católica no centro da cidade. Então, praticamente todo mundo que tinha alguma fé lá era católico. E isso foi passado pra gente também. E tanto que nessa foto sou eu bebezinha, quando eu fui batizada, assim que eu nasci. E esses são meus tios, que são meus padrinhos. Eram, né? Na época. A próxima foto é sobre a minha infância. Essa sou eu na minha primeira série. A gente saiu lá, meu pai e minha mãe moravam lá no Paraná, depois eles se mudaram para São Paulo. Aí lá no Paraná tiveram minha irmã mais velha e em São Paulo tiveram a minha irmã do meio e eu. Aí lá de São Paulo, minha mãe frequentava algumas missas e tudo, a gente ia com ela, mas meu pai não frequentava. E aí quando eu tinha 4 anos de idade, a gente veio do nada, surgiu na cabeça do meu pai vir para Uberlândia, do nada. E aqui a gente passou cerca de 3 anos frequentando uma igreja carismática. A gente fazia todo o esforço do mundo para chegar lá, a gente tinha vez que ir a pé. Eu acho que a igreja era lá no Martins e a gente morava no final do Jardim das Palmeiras. A gente ia a pé para não perder nenhuma... Eu acho que era chamado de missa também, eu não sei. Então era complicado, a gente pegava van bem cedinho para conseguir ir. Isso, apesar do ensino não ser o correto, como a gente sabe, né, segundo as escrituras, mas foi uma base, porque lá foi ensinado, mesmo que pinceladas, foi ensinado a escritura em si, né? A história de Noé, a história da criação e tudo, e foi importante. E passamos esses 3 anos lá e com 7 anos a gente foi... Essa foto eu acho que eu já tinha mais de 7 anos, essas fotos, mas foi quando eu tinha 7 anos a gente começou a frequentar uma igreja batista. E meu pai, ele estava passeando, a gente mudou de casa, né? Aí meu pai estava andando, ele viu a fachada numa igreja batista, ele achou muito bonita e falou assim: vamos vir um dia aqui pra gente conhecer, né? E tudo que a gente conhecia era da igreja católica, né? Então a gente se apaixonou, porque ali era passado o evangelho de verdade, né? E aqui nessas fotos a gente está no culto no lar, na casa de um dos irmãos. Eu sou essa com a faixa das meninas superpoderosas na cabeça. Aí tá toda a minha família, graças a Deus, a gente servindo a Deus. Para falar agora da minha conversão em si. Eu passei desses 7 anos até os meus 15 anos ouvindo o evangelho. E eu não... eu acreditava no que estava na Bíblia, mas eu não tinha recebido... o toque do Espírito Santo está sempre ali, né? Mas eu não tinha aberto meu coração para isso. Eu ainda não tinha entendido a verdade do Evangelho. Então, num culto de oração, numa quarta-feira, o pastor, ele trouxe foi tão profundo o estudo sobre a mensagem da salvação, que naquele momento foi
me tomou não sei o que aconteceu, foi o Espírito Santo, né? Eu não quero chorar. E naquele momento, eu comecei a chorar do nada, eu não sabia o que estava acontecendo. Porque eu cresci, né, praticamente, desde pequenininha, eu fui ouvindo do Evangelho. E naquele momento eu senti a culpa do Caio. Eu senti que algo diferente aconteceu dentro do meu coração. E dali para frente, eu sentia que eu não estava ali só para aprender a história de Noé, a história de Eva e Adão. Eu estava ali porque minha vida foi transformada. E a partir daquele momento, eu decidi que a minha vida ia ser para o Senhor. E eu ia me tornar, ia ser um exemplo, né, onde que eu fosse. E basicamente é isso. Foi um toque que eu senti naquela mensagem. Por isso que eu acho importante, por exemplo, os adolescentes que vêm aqui na igreja, que estão sempre escutando o Evangelho, a gente não pode desistir deles hora nenhuma, porque a gente não sabe quando que vai ver esse toque verdadeiro. Eu levei 15 anos. Vai passar. Eu estava tentando não chorar, mas é difícil. Então eu trouxe 2 versículos que eu achei que são os que me marcaram, que é o Filipenses 3, de 13 a 14, fala o seguinte: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E em Salmos 33, de 20 a 22, fala o seguinte: nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Então, antes de tudo, eu não sabia qual era o destino da minha alma, antes da minha conversão. Porque para mim era como se eu acreditava sim que aconteceram as histórias da Bíblia, mas aquilo não tinha uma aplicação para a minha vida. E a partir do momento da minha conversão, aquilo veio mudar totalmente a minha história. Aí, continuando, isso me possibilitou encontrar o meu digníssimo, porque graças a Deus, a foto do nosso casamento e a maior bênção que a gente teve na nossa vida, né? Nossas 2 princesinhas, nossas 2 bênçãos, que graças a Deus a gente está criando elas segundo a vontade de Deus. A gente não consegue fazer tudo, o perfeito, né? Mas o máximo que a gente consegue fazer para elas seguirem esse caminho também, a gente faz. E eu gostaria de falar para os irmãos sobre esse hino. Foi um hino que marcou muito a minha conversão. E queria só trazer uma explicação sobre esse hino. Muitos já devem saber. Ele foi composto por Sarah Flowers Adams em 1840. E ela compôs esse hino quando ela estava passando por um momento de doença. Ela estava passando um momento de provação muito grande. Então, ela compôs a letra desse hino. E também a gente conhece ele pelo Titanic, pelo filme Titanic, né? Que naquele momento que o navio está afundando, mostra os músicos tocando esse hino. E esse hino, toda vez que eu canto ele, eu choro. Eu vou tentar não chorar. Ele é magnífico, porque ele fala assim: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Então, a gente pode estar com a cabeça aqui no mundo, todos os dias a gente pode estar pensando no nosso trabalho, pensando nas coisas daqui, mas a gente tem sempre que procurar estar perto de Deus. A gente não pode esquecer jamais disso. Então, a minha proposta seria a gente cantar esse hino a capela, porque eu amo cantar esse hino a capela e eu acredito que vai ser maravilhoso. Eu gostaria de pedir aos irmãos que cantem com o coração mesmo, tá? Então vamos começar. Mais perto quero